Fala galera, professor Geraldo Neto voltando aí. Vamos dar continuidade ao nosso estudo em atos administrativos, perfeito? Show de bola. Vamos lá. Na aula de hoje nós vamos trabalhar ato simples, complexo, composto e dando continuidade às classificações, ok? Vem comigo. Cai muito em prova isso, tá? Olha só. Ato administrativo simples, complexo e composto. Galera, simples, complexo e composto. Isso daqui, você pode ver divergências doutrinárias acerca disso. O que eu estou colocando para você é o que é majoritário em concurso público, perfeito? Então, vamos cair dentro, tá? Olha só. Ato administrativo simples. É aquele que resulta da vontade, da manifestação de vontade de um único órgão. Seja ele unipessoal ou seja ele um órgão colegiado. Isso é irrelevante, beleza? Aqui, ó. Sendo irrelevante o número de agentes que participarão da edição do ato. A edição do ato simples, ela depende da vontade de um único órgão e independe de aprovação ou homologação posteriores. Por que eu estou falando isso? Porque se depender de uma homologação, de uma aprovação, dependendo de como vai se dar essa aprovação, essa homologação, eu posso ter um ato complexo, um ato composto. Então pensa, se um único órgão pratica aquele ato e não depende mais de nada, eu estou diante de um ato simples, perfeito? Aqui, ó, exemplo, a edição de um parecer sob a responsabilidade de determinada autoridade administrativa, ou o despacho de um servidor, ou uma decisão proferida por um conselho de contribuintes. Perfeito? Isso é um ato simples. Beleza? Eu não vou depender de ninguém, de mais nada. É um ato simples. Acabou. Não tem como você errar isso daí na prova. Tá bom? Aqui, ó, a decisão proferida a um conselho de contribuintes. Nesse caso, apesar de ser composto de vários membros, ou seja, apesar daquele conselho de contribuintes, daquele órgão ser um órgão colegiado, a decisão é uma só, representando a vontade da maioria, perfeito? Então, embora seja um colegiado, aquele colegiado ele pode ditar um ato simples, perfeito? Show de bola? Vamos embora, vamos adiante. Ato administrativo complexo. É aquele que depende da manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos para que ele seja editado. Então, olha, simples, um único órgão. Ato complexo, 2 ou mais órgãos. Eu tenho que ter a manifestação de todos para que ele seja editado. Perfeito? Aqui, ó, apesar de ser um único ato, lembre-se, o ato complexo é um único ato, mas ele carece da manifestação de mais órgãos, de 2 ou mais órgãos. Apesar de ser um único ato, é necessário que exista um consenso entre diferentes órgãos para que possa produzir efeitos desejados. É possível citar como exemplo os atos normativos editados conjuntamente, pois 2 ou mais órgãos, tais como portarias conjuntas editadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do Brasil, elas devem chegar no consenso. Perfeito? Estamos juntos? Sim ou não? Vamos lá, continuando aqui com você. Olha só. Aqui, ó, editadas pelo Poder Judiciário, exemplo, a Portaria Conjunta 01/7/2017, de 2007, que regulamenta adicionais e gratificações no âmbito do Judiciário. Ou seja, eu tenho vários exemplos para trabalhar isso com você. Um exemplo que é muito bacana, que cai muito em prova, é a aposentadoria. Porque eu tenho a manifestação do órgão que pertence ao servidor, e a manifestação do Tribunal de Contas. Após as duas manifestações, é que eu tenho a prática de um único ato, que é o ato de concessão da aposentadoria. Perfeito? Depois eu vou botar isso tudo no quadro para você, tá? Olha só, continuando com você aqui, ó. Nesse caso, deve ficar claro que existe uma manifestação conjunta de vontades, tá? Eu não tenho uma manifestação principal e a outra acessória. É uma manifestação conjunta de vontades. Grave isso. Perfeito?
de todos os órgãos envolvidos antes do ato ser editado. Por outro lado, ato administrativo composto é aquele em que apenas um órgão manifesta a sua vontade. Todavia, para que se torne exequível, é necessário que outro órgão também se manifeste com o objetivo de ratificar, aprovar, autorizar ou homologar o ato. Então você está percebendo que eu tenho uma manifestação principal e uma manifestação acessória. Essa acessória ela pode ser uma autorização, uma aprovação, uma ratificação, uma homologação. Perfeito? Foi? Olha só, nesse caso, o ato composto, o seu conteúdo ele é definido por um órgão. Mas para que ele produza seus efeitos é necessário a manifestação de outros órgãos. Perfeito? Aqui, ó, um exemplo, como ato composto, podemos citar a nomeação dos ministros do STF. Aqui, ó, nas palavras da própria Di Pietro, ela diz, ó, teríamos um ato principal, que é a nomeação efetuada pelo presidente da República, e outro acessório, secundário, que seria o quê? Aquela sabatina feita pelo Senado Federal, porque somente após a sabatina é que vai ser ratificada aquela nomeação feita pelo presidente da República. Perfeito, galera? Sim ou não? Estamos juntos? Olha só, a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito para não confundir composto com complexo. Por quê? O complexo, ele depende da manifestação de vontade de 2 ou mais órgãos para que seja editado. Apesar de ser um único ato, é necessário que exista esse consenso entre os diferentes órgãos. Beleza? Somente assim ele vai produzir efeitos, tá? Há exemplo que ocorre na relação da aposentadoria, conforme eu já disse para vocês. Somente após a manifestação de todos os envolvidos, ou seja, do órgão a qual ele pertence e o Tribunal de Contas, aquele ato ele se aperfeiçoa. E aí eu tenho a aposentadoria. De outro lado, eu tenho o ato composto, que é aquele em que apenas um órgão manifesta a sua vontade. Mas, para que se torne exequível, é necessário que outro órgão também se manifeste com o objetivo de ratificar, aprovar, autorizar ou homologar o ato. Geraldo, desenha porque eu não entendi? Claro, a gente desenha. Olha só. Ato simples. Eu tenho o quê? Um único ato. Beleza? Esse ato, ele pode ser feito por algum órgão singular ou colegiado. Beleza? Agora, ato complexo. Eu tenho dois ou mais diferentes órgãos, tá? Dois ou mais diferentes órgãos que, depois das suas manifestações, eu tenho a prática de quê? De um único ato. Perfeito? Aqui eu tenho o órgão 1. Aqui eu tenho o órgão 2. Tá? Exemplo. Aposentadoria. Show de bola? Agora, e o ato composto, Geraldo? O ato composto, eu tenho um ato principal, beleza? E de outro lado, eu tenho um ato acessório, beleza? O ato principal, para que o ato principal venha produzir os seus efeitos, eu tenho que ter o quê? O ato acessório. Esse acessório ele pode ser o quê? Uma ratificação.
ele pode ser uma homologação, ele pode ser, beleza? Tanto uma ratificação, uma homologação, enfim, uma decisão de uma confirmação, entendeu? Beleza? Me dá um exemplo, Geraldo. Sim. Aí tu bota aqui, ó, escolha do ministro do STF. O presidente tem um ato principal e o Senado Federal tem um ato acessório. Perfeito? Então essas daqui são as diferenças aqui em gráficos do ato complexo, do ato composto e do ato simples. Perfeito? Show de bola? Facinho, facinho isso daí para você, tá? Não tem mistério. Ok? Aperta seu pause aí para copiar que eu já vou apagar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai para a classificação de ato nulo, ato válido e ato inexistente. Galera, isso é bem tranquilo de você entender, porque agora a gente vai analisar, dentro dos elementos do ato administrativo, se de fato eles foram editados ou não conforme a lei, se eles respeitaram os regramentos que eram lhe impostos para a sua produção, perfeito? Acompanha comigo aqui, olha só. Ato válido é aquele editado em conformidade com a lei, ou seja, todos os seus elementos, eles estão de acordo com a lei, respeitando-se todos os requisitos necessários para a sua edição. Ou seja, foi obedecida a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto. Então, fala comigo assim em casa. Ato válido, fala. Isso. Agora, repete comigo assim. Todos os elementos estão de acordo com a lei. Fala. Perfeito. Então, o ato válido é quando todos os elementos, todos os requisitos, que é a mesma coisa, requisito e elemento, estão de acordo com a lei. Foi? É importante que a gente entenda o seguinte, que todo ato válido, ele necessariamente é eficaz. Pode ocorrer de o ato ter sido editado nos termos da lei, porém, para que possa produzir efeitos, às vezes, ele depende da ocorrência de um evento futuro e certo, ou seja, um termo, ou de um evento futuro e incerto, uma condição. Tá? Então, o ato válido, ele necessariamente é eficaz, mas ele pode ainda depender, ele pode ser aquele ato pendente, né? Que é o ato dependente de termo ou condição futura, beleza? Vamos lá. Por outro lado, o ato nulo é aquele editado com um vício. Então, fala assim, ato nulo, fala. Ato nulo, isso. Fala, vício insanável. Fala, vício insanável. Vamos lá, tio Geraldo, por que você está falando isso? Eu tenho dois tipos de vício. O vício que dá para consertar, que dá para sanar, e o vício que não dá para consertar, não dá para sanar. Um exemplo. Você, meu amigo que está assistindo essa aula, chegou em casa, passou no concurso público, chegou em casa com a cabeça pintada de loiro. Você, moreno como eu, pintou a cabeça de loiro. Sua mulher odiou. Tá com vício? Tá. Mas espera aí, ou tu pinta o cabelo ou raspa a cabeça. Acabou. Sanou o problema? Sanou. Ela precisa trocar de marido porque você pintou o cabelo? Não. Dá para consertar. É um vício sanável. Agora, um vício insanável. Você chega em casa e ela descobre lá pelas conversas do teu WhatsApp que você tem 27 famílias. Fora ela. Peraí, tem como consertar isso? Não tem, isso é um vício insanável. Perfeito? Então, isso é um ato nulo. Cai para dentro da matéria. Quando você ouvir falar em ato nulo, é que eu tenho um vício e não dá para consertar esse vício. Aí eu estou diante de um ato nulo. Agora, quando eu tenho um vício
E esse vício dá para consertar? O que eu faço? O ato é anulável. Beleza? Olha só. Ato nulo é aquele com um vício insanável em algum dos seus requisitos de validade. Entretanto, apesar de ser nulo, ele é válido. Apesar de ser nulo, é válido destacar que o ato ele produzirá os seus efeitos até que o Poder Judiciário ou a própria administração pública estabeleça o contrário. Essa possibilidade ela ocorre devido ao quê? O que a gente aprendeu nas aulas passadas? Presunção de legitimidade, legalidade. Beleza? Show de bola? Que é um dos atributos do ato administrativo. Então, peraí, Geraldo, olha só. Eu tenho um ato que ele tem um vício. E esse vício, o ato é viciado, ele vai produzir efeitos? Vai. Olha para cá. Peraí. Olha para cá. Ó. Forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Beleza? Se todos estão ok, eu tenho o quê? Ato válido. Beleza? Agora, se eu tenho um problema com, por exemplo, a forma, eu estou diante de aqui ó, de um vício. Tá? Por exemplo, a forma de exteriorização daquele ato deveria ser escrita. Por exemplo, a nomeação do servidor ela deveria ter sido publicada no Diário Oficial. E, na verdade, não foi publicada no Diário Oficial, foi feito verbalmente. Tem um vício na forma? Tenho. A partir do momento que você identifica o vício, beleza, eu já sei que tem um defeito. Mas ele vai produzir efeitos até que alguém analise isso. E dessa análise, beleza? Dessa análise, o que pode sair dessa análise? Ou sai uma anulação, ou eu conserto esse vício. Sai o quê? A convalidação. Convalidar, eu vou consertar e vou manutenir esse ato. Perfeito, galera? Foi? Estamos juntos? Sim ou não? Olha só, então, eu tenho que ficar atento a isso, tá? Perfeito? Copie isso que eu botei aqui agora. Aperta o pause e copia, que eu já vou apagar e vou fazer um outro mapa mental aqui em cima agora, para a gente distinguir o que é nulo. Deixa eu sair da reta aqui para você copiar. O que é nulo, o que é anulável, o que eu posso consertar, o que eu não posso consertar. Beleza? Tá? Então vamos embora. Por que eu boto ff.com? Porque foi o que eu falei desde o início. Todos os mapas mentais que eu fizer vão ser em cima do ff.com. Você pode transferir ele para o teu Cofifomob, não vai ficar igual, beleza? Mas aí é contigo, tá? Vamos lá. Eu tenho forma, eu tenho finalidade, eu tenho competência, eu tenho objeto e eu tenho motivo, beleza? Então a gente bota aqui, forma, finalidade, competência, objeto e motivo, tá? Vamos lá. Estamos falando de vício, defeito. Não saiu de acordo com o que a lei mandava. Ou a forma não foi o que a lei mandou. Por exemplo, desapropriaram uma casa através de uma portaria. Meu Deus do céu, desapropriação é através de quê? De decreto. Entendeu? Então eu tive um vício na forma. Ou então o agente atuou visando o fim próprio. Ele feriu a finalidade. Eu tenho um vício? Tenho. Ou então ele não era agente competente para aquilo. Ou então o objeto não era o que a lei determinava. Ou então o motivo não se enquadrava na lei. Perfeito? Então vamos lá. Se eu tenho um vício na finalidade, se eu tenho um vício no objeto, vou fazer vou fazer um asterisco aqui no objeto aqui, porque tem uma observação que eu falo depois. Se eu tenho um vício no motivo, ou seja,
A finalidade não foi o que a lei instituiu. O objeto não foi o que a lei instituiu. E o motivo não foi o que a lei instituiu. Lembrando, tá? Não é concomitante não, tá? Posso ter tido só um motivo que não está de acordo com a lei, ou só o objeto, ou só a finalidade, ou os três, tanto faz, tá bom? Se eu tenho um vício na finalidade, se eu tenho um vício no objeto, se eu tenho um vício no motivo, eu estarei diante do que, gente? Eu estarei diante de um vício que não dá para consertar. Eu estarei diante, gente, de um vício insanável. Perfeito? Esse mapinha mental aqui, eu peço que vocês não copiem ele junto comigo. Depois você aperta o pause e copia, porque eu vou fazer algumas alterações aqui, tá bom? E pode ficar feito no teu caderno, tá? É um vício insanável. Se eu estou falando de um vício insanável, dá para consertar? Não! Estou eu diante do que a gente chama de ato nulo. Estou diante de um ato nulo. Perfeito, meus amores? Sim ou não? Agora, se eu tenho um vício na forma, isso é a regra, tá, gente? Depois eu apresento as exceções. Se eu tenho um vício na competência, vício na competência, Geraldo. Vício na forma. Se eu tenho um vício na forma, ou então eu tenho um vício na competência, eu estou diante de que tipo de vício? Em regra, vício sanável. É um vício que dá para consertar. É o que? Eu estou diante de um ato anulável. Eu quero que você preste atenção bastante aqui nessa expressão ato anulável, que embora você veja anulável, não há de se falar em discricionariedade para a administração pública anular ou não, hein, gente? A Maria Silva Zanella de Pietro, ela entende que quando fala em ato anulável, né? Ato nulo você já sabe, acabou, está errado. O anulável é aquele que é passível de conserto, é aquele que é passível de convalidação. Então, quando você vira um ato anulável, estiver diante de um ato anulável, não cabe ao administrador público a discricionariedade. Meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Quero fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso trabalho aqui do Lá Concursos. É uma escola 100% virtual, que estava há 10 anos, quase 10 anos no ar, atendendo diversos cursos online do Brasil todo, e nós preparamos, elaboramos um super curso online para a Secretaria da Administração Penitenciária. Estamos atendendo 100% ponto a ponto do edital, 2 cargos, oficial administrativo e o cargo de analista administrativo. Ambos cursos completos, atualizados, com professores top de linha. Bacana? Então, convido vocês a assistirem esse restante dessa videoaula demonstrativa e fazer o nosso super curso online. Aqui no Lá Concurso, nós temos o melhor custo-benefício do mercado, podem ter certeza disso. E aqui no Lá Concursos, presta atenção, olha só, curso completaço, ponto a ponto do digital para oficial administrativo por apenas 10 parcelas de R$ 28,00 e para o cargo de analista 10 parcelinhas de R$ 32,00. Bacana? Espero vocês. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui. Clique lá.